Quando as muralhas de Jerusalém ruíram sob o peso dos exércitos da Babilônia, o som das trombetas estrangeiras ecoou como o anúncio de um novo cativeiro. O ouro do templo foi levado, os vasos sagrados arrancados do altar, e entre os jovens exilados havia 4 que carregavam mais do que lembranças. Carregavam fé: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. 4 nomes hebreus, pronunciados agora com sotaque estrangeiro. 4 corações arrancados de sua terra e lançados ao coração do império mais poderoso da terra. O caminho até a Babilônia foi longo. A poeira do deserto colava-se à pele e o sol castigava os rostos ainda adolescentes. Atrás deles, a fumaça de Jerusalém subia ao céu. E Daniel sabia que aquela fumaça era mais do que destruição, era juízo. Deus havia entregue o seu povo nas mãos de Nabucodonosor, mas o mesmo Deus que julgava ainda sustentava. Ao chegar ao palácio, foram revestidos com vestes finas, instruídos na língua dos caldeus, alimentados com a mesa do rei. Aquele banquete parecia honra, mas era armadilha. Os alimentos oferecidos a ídolos, o vinho derramado sobre altares pagãos, tudo era parte de uma lenta conversão cultural. O império não queria apenas seus corpos, queria suas almas. E foi ali, entre taças de ouro e pratos fumegantes, que Daniel tomou uma decisão silenciosa, porém eterna: não me contaminarei. Recusar um banquete de reis era desafiar um império. Mas Daniel preferiu o risco da obediência ao conforto da concessão. Ele pediu apenas legumes e água, alimento simples, sem sacrifício pagão, puro aos olhos de Deus. Os outros riram, os servos temeram, o chefe dos eunucos hesitou, mas Deus concedeu graça. E enquanto o rei banqueteava-se com carne e vinho, os 4 hebreus se alimentavam de fé e disciplina. Os dias passaram e algo começou a mudar. Seus rostos, antes pálidos pelo cativeiro, tornaram-se fortes. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com vida. Aqueles que comiam o que o mundo oferecia estavam abatidos. Os que se alimentavam da fidelidade estavam plenos. Quando foram apresentados ao rei, Daniel e seus amigos pareciam diferentes, não apenas por fora, mas por dentro. E Nabucodonosor, o monarca que governava o mundo, viu algo que nenhum império podia produzir: sabedoria divina. Deus lhes deu entendimento em toda ciência e sabedoria, e a Daniel, discernimento de sonhos e visões. O rei os interrogou em tudo, e em cada palavra deles havia verdade. Nenhum mago, nenhum sacerdote caldeu, nenhum sábio babilônico pôde igualá-los. E assim, no meio da corte pagã, Deus começou a erguer o seu testemunho, não com espadas, mas com fidelidade. Daniel aprendeu ainda jovem que a santidade não depende de onde se está, mas de a quem se pertence. Mesmo entre muralhas estrangeiras, ele não se esqueceu de Jerusalém. Mesmo diante dos ídolos dourados, ele lembrava-se do Deus invisível. E foi ali, no palácio do inimigo, que a fidelidade de um homem começou a alterar o destino de um império. Os anos se passaram e Daniel cresceu diante dos homens, mas o que realmente crescia dentro dele era o temor do Senhor. Enquanto o império se tornava ainda mais opulento, o rei Nabucodonosor começou a sonhar. E esses sonhos não vinham do vinho nem das vozes de seus conselheiros. Eram sonhos que vinham de cima, sonhos que perturbavam o coração de quem achava que controlava o mundo. O rei acordava gritando, coberto de suor, com os olhos tomados por medo. Chamou seus magos, seus adivinhos, seus encantadores, ordenou: digam-me o que sonhei e o que significa. Eles tremeram. Quem pode revelar o pensamento de um rei? Mas Nabucodonosor era impaciente. Se não me disserem o sonho e a interpretação, todos morrerão. E assim, o decreto foi lançado: morte para todos os sábios da Babilônia.
Daniel ouviu a sentença e, em vez de desespero, dobrou os joelhos. Buscou o Deus do céu, e aquela noite o invisível revelou o insondável. O sonho do rei era uma estátua imensa, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Um monumento à glória humana e sua fragilidade. Mas do alto desceu uma pedra, não cortada por mãos humanas, e golpeou a estátua, reduzindo-a a pó. E essa pedra tornou-se um monte que encheu toda a terra. Daniel foi levado diante do rei, não com orgulho, mas com reverência, e disse: não há sábio que possa revelar este mistério, mas há um Deus no céu que revela segredos. Nabucodonosor ouviu, e a glória de seu próprio império começou a ruir diante da revelação divina. A estátua representava os reinos dos homens, o ouro da Babilônia, a prata dos medos e persas, o bronze dos gregos, o ferro de Roma, todos erguidos e todos destinados a cair. Mas o reino de Deus, como a pedra que desceu do alto, jamais seria destruído. O rei caiu com o rosto em terra diante de Daniel. Um monarca curvado diante de um servo, o império se rendendo à soberania do Eterno. Daniel foi exaltado e seus amigos postos sobre as províncias da Babilônia, mas nem todos se alegraram. Os corações dos orgulhosos não suportam o brilho da fé. E então Nabucodonosor ergueu uma nova imagem, desta vez inteiramente de ouro, um símbolo de si mesmo, como se dissesse: meu reino não passará. Ordenou que todos se prostrassem. E ao som dos instrumentos, as multidões se curvaram diante da estátua. Todos, exceto 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ficaram de pé, diante do poder, diante do fogo, diante da morte, permaneceram de pé. O rei, furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. As chamas rugiam como feras, e os soldados que as alimentavam morreram com o calor. Os 3 foram amarrados e lançados ao fogo. Mas dentro da fornalha, o impossível aconteceu. O fogo que devia destruir, libertou. As cordas queimaram, mas suas roupas não. E no meio das chamas havia outro, um 4º homem, semelhante a um filho dos deuses. O rei viu e estremeceu. Não foram 3 que lançamos? Vejo 4, e o 4º é como o Filho de Deus. Quando os tiraram de lá, não havia cheiro de fumaça, nenhum fio de cabelo chamuscado. A fé havia atravessado o fogo e saído intacta. Nabucodonosor declarou diante de todos: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou seus servos, porque não há outro Deus que possa livrar assim. E a fornalha que devia ser morte tornou-se púlpito. A chama que devia consumir tornou-se testemunho. E o império, mais uma vez, foi lembrado de que existe um trono acima de todos os tronos. O tempo passou, e o ouro da Babilônia reluzia mais do que nunca. As muralhas eram tão largas que carruagens passavam lado a lado. O Eufrates atravessava a cidade como um espelho de glória humana. Mas o coração de Nabucodonosor tornava-se refém da própria grandeza. Um dia, enquanto caminhava pelo terraço do palácio, o rei contemplou a cidade e disse com voz de triunfo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder e para a glória da minha majestade? E antes que terminasse de pronunciar suas palavras, o céu respondeu. Uma voz desceu como trovão. Passou de ti o reino, ó Nabucodonosor. Serás expulso dentre os homens e habitarás com os animais do campo. Naquela mesma hora, a razão do rei o abandonou. Os olhos que se encantavam com o ouro agora fitavam o pó. O homem que reinava sobre milhões agora rastejava entre as ervas. Seu corpo se cobriu de orvalho, suas unhas cresceram como garras e os cabelos se tornaram como penas de águia. Durante 7 tempos, o rei dos homens viveu como fera, até que, levantando os olhos ao céu, reconheceu quem realmente governa. E quando o fez, o entendimento lhe foi restaurado.
Nabucodonosor aprendeu o que muitos impérios se recusam a crer: que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mas o coração dos homens é rápido em esquecer. Depois de Nabucodonosor, veio Belsazzar, seu descendente, um rei insensato, embriagado pela abundância e pela arrogância. Numa noite de festa, ele reuniu 1000 príncipes e ordenou que trouxessem as taças do templo de Jerusalém, os vasos sagrados que seu pai havia roubado. E com elas brindou a deuses de ouro, prata, bronze e pedra. Enquanto o vinho escorria, a profanação subia como afronta ao trono do Altíssimo. Mas o céu nunca permanece em silêncio por muito tempo. De repente, no meio da música e da embriaguez, uma mão apareceu. Somente a mão. Sem corpo, sem voz. Apenas dedos que escreviam na parede do palácio. O riso cessou. O vinho caiu das taças. E o rei, tomado de pavor, empalideceu. Suas pernas tremiam tanto que os joelhos batiam um no outro. A escrita brilhava à luz das lamparinas. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Nenhum sábio pôde decifrar. Então chamaram Daniel, o velho profeta, agora esquecido pelos palácios, mas lembrado pelo céu. Ele entrou na sala e viu o medo nos olhos do rei. Belsazzar prometeu ouro, púrpura e honra, mas Daniel recusou. Guarda teus presentes, eu te direi o que está escrito. E diante de todos, a voz do servo de Deus cortou o silêncio como espada. Mene, Deus contou os teus dias e os completou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Aquelas palavras eram sentença. Enquanto Daniel falava, as muralhas tremiam. Naquela mesma noite, o rio foi desviado, as portas foram abertas, e o exército de Dário, rei da Média, invadiu a cidade. Belsazzar foi morto em seu próprio salão. E a Babilônia, que parecia eterna, caiu em uma única noite. O ouro se apagou, as taças sagradas voltaram ao pó, e mais uma vez a palavra do Altíssimo se cumpriu. Reinos nascem e morrem, mas o trono de Deus permanece inabalável. O império havia mudado. A Babilônia agora pertencia a Dário, o rei medo-persa. Mas Daniel permanecia o mesmo, íntegro, sábio, inabalável. Mesmo depois de décadas servindo em palácios estrangeiros, a chama da fé não se apagou em seu peito. O novo rei o admirava e planejava colocá-lo sobre todo o reino. E foi aí que o ciúme dos homens começou a ferver como óleo sobre o fogo. Os príncipes e governadores conspiraram nas sombras. Não encontraram culpa, nem desonestidade, nem falha em Daniel. Então decidiram atacá-lo não por fraqueza, mas por fidelidade. Propuseram um decreto: ó rei, que por 30 dias ninguém ore a nenhum deus ou homem, senão a ti, ó Dário. O orgulho do monarca selou a armadilha com o próprio anel. A lei dos medos e persas não podia ser revogada. Quando Daniel soube do decreto, não mudou nada. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e se ajoelhou como fazia 3 vezes ao dia. O vento trazia o cheiro distante do deserto e as lembranças do templo destruído. Mas seus lábios ainda pronunciavam o nome do Deus vivo. As orações subiam e os espiões ouviam. O julgamento foi rápido. E o rei, impotente diante da própria lei, teve de condenar o homem que mais respeitava. Às portas da cova, Dário olhou para Daniel com olhos marejados e disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O profeta nada respondeu. O silêncio era fé. Os guardas rolaram a pedra e o som ecoou como o fechamento de um túmulo. Lá dentro, o ar era pesado e úmido, o chão coberto de ossos. Os rugidos ecoavam nas paredes. A escuridão tinha cheiro, peso, presença. Daniel podia ouvir o respirar das feras, lento, profundo, mortal. Cada passo seu fazia o pó erguer-se como fumaça. Mas em meio ao terror,
havia paz. O mesmo Deus que o sustentara entre reis agora estava ali, entre leões. As garras que haviam dilacerado tantos corpos recuaram. Os olhos das feras, que brilhavam como brasas, se tornaram serenos. Um anjo estava ali, invisível aos olhos humanos, mas real como o vento. O som do rugido cessou, e o único som que restou foi o da respiração tranquila de Daniel, orando entre as sombras. A noite passou devagar, mas não foi longa para quem descansa na vontade de Deus. Ao amanhecer, Dário correu ao túmulo de pedra. Sua voz trêmula ecoou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus livrar-te dos leões? E do fundo da cova veio uma voz calma, firme, quase luminosa: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Não me fizeram mal, porque fui achado inocente diante dele. O rei chorou e ordenou que Daniel fosse tirado. Nem um arranhão em seu corpo, nem o cheiro da morte. Os inimigos, porém, foram lançados na mesma cova, e antes que tocassem o chão, os leões os despedaçaram. Assim, o império aprendeu que o poder dos homens é frágil, mas a fidelidade de Deus é inquebrável. E Dário, o rei estrangeiro, escreveu ao mundo inteiro: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. A cova dos leões se tornou altar. A noite mais escura se transformou em testemunho. E o nome de Daniel atravessou séculos, não como o de um sobrevivente, mas como o de um servo, cujo descanso estava na confiança do Altíssimo. O tempo já marcava o peso dos anos sobre Daniel. Os cabelos haviam embranquecido, mas seus olhos continuavam acesos como brasas que se recusam a apagar. Os impérios haviam mudado, mas o coração do profeta continuava o mesmo, firme, silencioso, fiel. E foi nesse tempo que o Deus do céu decidiu revelar não apenas o destino de um homem, mas o curso de toda a história. Numa noite de inquietude, Daniel viu um mar revolto, cujas ondas batiam contra o céu. Do abismo surgiram 4 bestas, cada uma diferente da outra. A primeira, como um leão com asas de águia. A segunda, um urso que devorava carne. A terceira, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E a quarta, indescritível, terrível, esmagadora, com dentes de ferro e 10 chifres. Daniel estremeceu. Aquelas criaturas representavam os reinos que se levantariam sobre a terra, impérios que dominariam povos, mas que, um a um, cairiam sob o peso da soberania divina. Enquanto olhava, os tronos foram colocados, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. O trono era chamas de fogo, e 1000 milhares o serviam. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. O ar tremia com glória e juízo. E então, entre as nuvens do céu, veio alguém como o Filho do Homem. A ele foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é eterno, e o seu reino jamais será destruído. Daniel caiu com o rosto em terra. O mistério do tempo havia se revelado diante dele. Um Deus que governa sobre reis, impérios e séculos. Mas a visão não terminou ali. Mais tarde, ao buscar entendimento, um anjo o visitou e falou sobre o futuro. Guerras, reis que se levantariam, traições, profanações e o aparecimento de um homem que se exaltaria acima de tudo o que é santo. Um tempo de tribulação como nunca houve sobre a terra. Mas no fim, o anjo disse: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o protetor do teu povo. E muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel ouviu e tremeu. Seu corpo enfraqueceu, mas sua fé permaneceu.
Ele compreendeu que o plano de Deus atravessava gerações, impérios e séculos, que nada foge ao controle do Altíssimo. E o mesmo Deus que o sustentara no palácio, na fornalha e na cova, agora o sustentava diante da eternidade. O velho profeta escreveu tudo o que viu, selando o livro até o tempo do fim. Depois disso, retirou-se em silêncio. O homem que havia enfrentado reis e leões agora caminhava pelas ruas de um império estrangeiro como um peregrino que já vislumbrou o lar. E quando chegou a sua hora, Daniel partiu, não como exilado, mas como herdeiro. O corpo repousou em terra estranha, mas o espírito encontrou o Deus que o acompanhara por toda a vida. Assim termina a história de Daniel, o homem que não se curvou, o profeta que viu o invisível, o servo que permaneceu fiel quando o mundo inteiro se prostrava. E até hoje, sua vida ecoa como um lembrete eterno. Os reinos dos homens sobem e descem, mas o reino de Deus permanece. As feras rugem, mas o Cordeiro reina. E aquele que governa o curso da história é o mesmo que esteve com Daniel no fogo, na cova e nas visões. O Deus vivo, soberano e eterno.